Bem, acho que a última parte que eu apresentei para vocês foi aquele compilação de vários protocolos. Foi esse aqui, né? Bem, então, nessa transparência, nós temos aqui uma compilação dos principais protocolos. Empresas e eles que vingaram, né, dentro do contexto da indústria 4.0, internet das coisas, que é o TCP/IP. E dentro da família TCP/IP, né, nós temos uma série de protocolos que são utilizados junto com o TCP/IP. Então, que está em amarelo, né, são basicamente esses protocolos. Bem, aí aqui, ó, tem um outro conjunto. Um curso que Raul Marim ministrou aqui na Universidade de Brasília. Eu fiz, inclusive, meu pós-doutorado na universidade. O professor Marim é professor na Espanha. E é basicamente, né, uma descrição sobre protocolos utilizados em aplicações de teleoperação, telerobótica. Ele tinha interesse na época, né? Entrei em contato com ele por volta de 2008, 2009, né? Ele ministrou um curso aqui em Brasília, usando a experiência deles no AUV, né? E foram diversos, né? E basicamente que era utilizado a teleoperação desses equipamentos são soluções baseadas em TCP/IP e UDP. Teleoperação, telerobótica. Então, nós já vimos aqui cada uma das camadas, né? Isso é clássico, né? Sempre a gente tem abordar e entender em detalhes as 7 camadas, né? Tem lá as redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Né? Então, aqui ele destaca nessa área de telerobótica, né? De teleoperação de sistemas à distância, protocolos como o HTTP. Okay? A gente também tem aplicações da Microsoft para robótica. Temos também o ROB, né? Que é o sistema ROS, nós dizemos, sistema operacional para robôs. Então, desses aqui que estão sendo destacados aqui, faltou incluir o ROS. Inclusive o ROS, né, quando ele veio ministrar um curso aqui de 30 dias aqui no Brasil, a gente trabalhou bastante com o sistema de digital twin que eles desenvolveram, baseado no ROS, para teleoperação de sistemas submersos, ou seja, talvez veículos operados remotamente, mini submarinos, né? Porque ele tem uma parceria, um projeto com a Universidade de Girona, na Espanha, que fabrica esses AUVs, e eles fizeram o digital twin, né, os lembros digital, para teleoperar esses equipamentos fabricados pela Universidade de Girona, pesquisa da Universidade de Girona. Nessa época, né, lá para 2007,
que a gente usava era o WSIM, que é um sistema de teleoperação usando o ROS. Eu também tenho ele instalado no outro equipamento. Depois eu posso fazer umas demonstrações para vocês. Né? Bem, então aqui vamos chamar isso aqui conjunto de camadas de aplicação. Né? Lembrando que, normalmente, o nível de aplicação, a gente vai ter os protocolos que nós vamos utilizar, né? O APCBA, o APCUA, MQTT, IPConnect, uma série de outros protocolos, podem encapsular também serviços de criptografia, né, que são executados pelo livro de apresentação, assim como a gente pode trabalhar com HTTPS também para ter a possibilidade de criptografar nossos dados. Enfim. Tem aqui no nível de transporte, né, então, o DP e o TCP. Aí depois a gente vai ver uma série de protocolos, TEGAS, TARO, que são variações do TCP. Eu já mostrei para vocês o TCP que nós usamos hoje nos sistemas Unix. É o TCP de Berkeley, o mesmo usado pela Microsoft. É o TCP usado normalmente para aplicações de computadores. Bem, nível de rede, né? IPv4 e IPv6, depois a gente vai ver o roteamento do IPv4, né? Se constrói o endereçamento de sites associados a servidores, dependendo da classe de rede que nós tivermos no nosso IP que nós recebemos, né? Os organismos controlavam há muito tempo atrás a distribuição de IPs, principalmente aí na década de 90. Tentando ligar, mas não dá para falar. E aqui o nível de enlace, né? Representado aqui pelo internet, né? CSMA-CD, endereçamento das subcamadas MAC e LLC. E aqui o tipo de cabo. Então, esse tipo de rede, né? Esse tipo de curso, sempre aborda esses aspectos que a gente está apresentando anteriormente para vocês. Teve definição de rede, né? A gente já fez, eu não vou fazer novamente. A parte dos protocolos, né, de transporte que nós vamos utilizar, né? TP ou TCP, entre aplicações cliente-servidor, né? Entre host 1, host 2, host 2, host 3 e assim por diante. A gente já viu também, né, inclusive, quando a gente escaneou o barramento do Ethernet, o conteúdo dos metadados da camada de transporte. Nesse caso aqui, a gente não rastreou nenhum UDP, a gente viu com TCP. Então, nós temos, né, dado. Esse dado, à medida que vai sendo encapsulado pelas camadas, então, na camada física, passando pela camada Ethernet, né, camada de IP, depois a camada de TCP. Então, a gente tem um conjunto de dados de 512 bytes, 1024 bytes, que vão sendo agregados um conjunto de descrições associados a cabeçalhos que permitem, né, a cheque de erro, né, através de checksum. São dos bits que estão sendo transferidos, né, eles podem ser par ímpar, então você tem uma forma bem simples de detectar a operação de um 0 por 1 ou de um 1 por 0, ok? À medida que você vai subindo as camadas, você vai incluindo mais informações, né? Por exemplo,
Eu estou no IP, quero ir para um outro segundo IP, né? Arquitetura cliente-servidor, então eu tenho que definir qual é o destino do IP, qual a fonte do IP, okay? E assim sucessivamente. Então, cada protocolo usado em cada uma das camadas vai agregando uma série de informações relevantes para que o protocolo funcione de forma adequada. Então, isso aí a gente vai chamar de cabeçalho, né? À medida que eu vou empilhando os serviços nas camadas, né? Se tiver 7 camadas, 3 camadas, 4 ou 5 camadas, eu vou deixando o meu dado mais carregado de cabeçalho, e por esse motivo eu tenho mais delay, né? Tenho mais atraso na transmissão de mensagem. Por isso que esse tipo de barramento, né? Só tem 3 camadas: física, enlace e aplicativo. As demais camadas não são necessárias. Preciso identificar a origem e o destino fora da minha rede. Preciso de um protocolo tipo IP. Eu não preciso de tratamento dos dados, das conexões associado à camada de sessão, nem apresentação, criptografia ou compressão de dados. Só preciso da camada de aplicação, que seria os protocolos que eu vou utilizar dentro dessa camada. Aí depois a gente vai conhecer, no caso do Foundation Fieldbus, quais são esses, né? Já demonstrei para vocês o Wireshark, né? Quem nunca usou, instale o Wireshark, né? Explore. Monitoramento para identificar os protocolos disponíveis no seu barramento, né? Para que você utilize aí um analisador de protocolo para você ler as mensagens, né? O conteúdo das mensagens, inclusive para se defender, né? De ataques, né? Você tem condições de identificar coisas estranhas que estão ocorrendo na sua rede. É uma boa ferramenta para a gente identificar o que está ocorrendo na nossa rede, né? Então, a gente já viu esse tipo de tela, né? Então, de onde é o IP, né? Que é a fonte da solicitação, destino, e aqui os protocolos, né? Protocolo na camada de aplicação, protocolo na camada de transporte, ok? Então, dependendo de como eu estou fazendo a conexão, eu vou encapsular dados, né, junto aos serviços disponibilizados pela camada de aplicação via HTTP ou via camada de TCP associado à conexão de transporte, né? Então, eu vou ter uma série de dados trafegando na rede. Aí eu já expliquei que esse é um dos motivos, né? A gente ter pacotes pequenos, né? Os nossos pacotes podem conter um grande volume de dados, senão a gente inviabiliza o uso racional daquele barramento, que é compartilhado por várias aplicações, né? Bem, aí aqui a gente tem o dado, né? Que a gente está monitorando daquele protocolo, ok? Vai aparecer aqui. Se ele for um dado, né, que identifica partes do protocolo, né, porque está em binário aqui em ASCII, TXT, né? Então vão aparecer coisas básicas como o nome do protocolo. Então, GET, né, que está associado ao HTTP, ele aceita a conexão. Então, tudo isso é aquele início de diálogo entre o cliente e o servidor HTTP, né, entre o browser e o servidor, em que ele espera uma sequência lógica de comandos do protocolo HTTP. Então, só isso aqui. GET, ele aceita a conexão, depois ele manda os dados, o outro recebe. Bem, então, para vocês entenderem melhor, a melhor forma é instalar o Wireshark e explorar os barramentos que vocês estão conectados, para vocês explorar, terem ideia de que tipo de protocolo está ocorrendo, né, ou está disponível no seu barramento.
Bem, então, aqui tem várias telas aí do Wireshark, né? Bem, aí o socket, né? A porta de comunicação. Então, por exemplo, eu crio um socket, né? Que é uma porta associada a um serviço. Então, isso é uma coisa clássica de sistemas Unix, né? Então, se a gente pegar esse sistema aqui, vai ter, né, o etc. Um arquivo chamado services, que identifica de forma nativa, que já vem instalado na máquina, uma série de sockets, uma série de serviços e portas padrões que vieram instalados com esse computador da Apple, né? Ou que eu posso instalar. Então, eu posso criar os meus próprios serviços e colocar uma porta que não é utilizada por outras aplicações. Então, por exemplo, a gente tem aqui. Isso aqui são portas padrões, tá? De serviços de rede, que estão associadas, né, ao número da porta e a um serviço de aplicação. Então, 21 é FTP, 23 é Telnet, 25 é protocolo de transferência de e-mail simples, né? SMTP, né? 53 é o DNS, né? Serviço de domínio, né? Serviço de nome de domínio. 63 é o coisa para saber quem é o outro servidor. 70 Gopher, HTTP sem o S é 80, com o S acho que é 243, se não me engano. O POP3 é o 110, né? Que é um protocolo também para compartilhamento de e-mails, né? Um outro tipo de servidor de e-mail, né? Microsoft, configuração de algumas aplicações para ler e-mail. Bem, então aí nós temos um conjunto de 0 a 1024 que são reservados, ou seja, já tem serviços, aplicações, são esses serviços de aplicação, com nomes reservados, que a gente não deve usar, senão você vai usar o nome 80, que é para HTTP, e você vai usar o 80 para fazer uma outra coisa. É o que eu faço nessa máquina, por exemplo. Como a UNB libera a porta 80, né? Então, o que eu fiz? Então, 64, 41, 2, 80. Okay? Então, nessa porta 80, eu coloquei um servidor Jupyter. Tá? Então, ao invés de eu colocar a porta 8080, que é normalmente a porta que vem do Jupyter, ou uma variação disso, teria que pedir permissão para a UNB, né? Para abrir essa porta. Como eu estava com preguiça de fazer isso, e essa máquina vai fazer serviço de HTTP nativo, né? Então, eu deixei configurado como sendo, né, esse servidor, que eu estou portando uma série de desenvolvimentos que eu já fiz de aplicação de inteligência artificial, para rodar na porta 80. Então, o meu serviço Jupyter agora está rodando na porta 80. Tá? Então, eu posso aqui, sei lá, carregar uma aplicação qualquer aqui, sei lá, estava customizando, porque o nome do diretório é tudo diferente, né? Eu já fiz uma com... Está funcionando com o IOLO 11. Quando a gente abrir essa IOLO 11, detecção de objeto, né? Usando imagens, né? Ou usando vídeos, né? Então, por exemplo, para usar esse sujeito aqui, né? Quiser usar, muito simples. Desde que tenha uma GPU, né? Instale todo o ambiente de processamento, TensorFlow, né? Dependendo se você for usar PyTorch, no caso aqui eu estou usando o PyTorch. Todos os drivers da NVIDIA, né? Série de drivers
O Python tem que ter uma versão específica, compatível, se não funciona, enfim. Mas como eu estou fazendo com Docker, né? Então já está tudo instalado. Só tenho que ativar o Docker, que inclusive tem o Jupyter, né? Então aqui, em 10 minutos, eu faço a configuração do Docker e deixo ele disponível na minha máquina. Tá? Já se eu fosse instalar do zero, como eu fiz na outra máquina lá, baixei essas coisas, né? A máquina fica direita no centro do laboratório, seria demorar, sei lá, eu demorei até achar a compatibilidade correta dos drives da NVIDIA, que funcionava com Python. Enfim, eu demorei, sei lá, uns 4 dias para deixar redondo. Tá? Aqui não, estou com o Docker, ele já vem totalmente configurado. Né? Enfim. Bem, então aqui ó, eu vou usar o Iolo, a família de Iolo, né? Desenvolvida pelo esse grupo, né, de pesquisa, que é Ultralytics, site aí. E aqui eu estou instalando todos os modelos que estão disponíveis no Ultralytics. Tá? Bem, aí instalou os modelos. Pá. Aí, o que eu fiz aqui? Estou importando do Ultralytics o Iolo. Okay? Essa aqui é a última versão 11. Tá? Bem, aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando, né? Então, o Iolo vem com punhado de Iolo, tem vários modelos ali dentro, é um arquivo gigantesco, né? Que eu baixo, ele fica no cache, na minha máquina, e ou eu gravo ele, posso gravar também. Aí depois eu instancio um modelo que é a versão 11n.pt. Tem várias versões, né? Enfim, essa 11n ela é um pouco mais pesada, ela é mais precisa. Então, dependendo da tua máquina, às vezes você tem que usar uma versão Iolo mais leve, menos precisa, mais compatível com a sua aplicação. Então, esse serviço que a gente está utilizando aqui, né, do Jupyter, né, a porta 80, está me permitindo um acesso remoto à máquina, uma programação da máquina que permite entrar na máquina, né, um terminal remoto, né? Então aqui eu estou no Linux da máquina, ok? Então aqui eu estou dentro da máquina. Eu posso dar os comandos que eu quiser de Unix que a máquina vai entender, tá? Então a máquina é essa aqui, né? O nome da máquina é o Linux Jetson Desktop SMT preemptivo, né? Ele é para ARM, né? ARC64, enfim. Bom, então é um serviço poderoso, né? E é muito inseguro, né? Porque você está usando aqui sem HTTPS, né? Então, se eu começar a varrer o que eu estou trafegando na rede, muita coisa que eu vou ler, tá? Sem criptografia. Bem, aí continuando aqui, ó. Bem, aí eu carreguei o meu modelo, que é o modelo 11, né? Aí se eu rodar ele aqui, ó, se meu servidor estiver funcionando, tá, o nome do modelo não está definido, eu não importei. Eu não rodei ele nessa máquina, eu rodei em outra, né? Eu tenho que fazer desde o início, né? Isso aqui já está instalado, não preciso. Bem, isso aqui eu tenho que importar, senão ele não sabe o que eu vou importar, ok? Porque isso aqui, esse negócio eu fiz lá de casa. Né? Então, ele está importando o Iolo. Né? Aí, depois que ele importar o Iolo, aí está ainda, né? Está ocupado. Vamos ver se ele consegue fazer um paralelo aqui. Né? Carrega o modelo. Se o modelo tiver carregado corretamente, aqui já está livre, né? Então, ele deve conseguir rodar aqui e me apresentar o modelo. Me apresentou o modelo. Então, o que o modelo é? Ele apresenta aqui a rede neural profunda. Tá? Todas as operações de convolução 2D que ele faz. Então, ele começa aqui, ó, uma operação sequencial, fazendo uma convolução 2D, onde ele parametriza o tamanho do filtro, que é o 3x3,
ele gera aleatoriamente os pesos desse filtro, 16 filtros simultâneos que ele vai rodar, né? Kernel 3x3, né? Enfim, aí uma série de parâmetros, e ele vai fazendo isso. Então, cada coisinha desse aqui é uma camada da minha rede sequencial. Né? Enfim, como ele está instanciando aqui 16 filtros 3x3 para varrer a imagem, então ele pode usar a GPU e fazer isso em paralelo. Né? Então ele instancia, porque uma operação não depende da outra. Depois ele junta as coisas. Então a NVIDIA faz isso por você, né? Tudo em alto nível. Né? A NVIDIA faz o trabalho de baixo nível, pegar os filtros, dividir a imagem, passar os filtros simultaneamente nos vários núcleos que tem a GPU. Ele faz isso aí para você. Pronto. Aí, ó, uma rede profunda. Sei lá, tem umas 127 camadas, tá? Bem, aí eu vou importar, né, uma imagem de uma rodovia. Okay? Importou a imagem. Vou carregar essa imagem, okay, no modelo. Eu vou gravar isso aqui em resultados. Okay? E agora eu vou visualizar esse negócio. Tá? Então eu vou rodar esse cara aqui e vou mandar ele plotar o resultado, que é essa imagem que está aqui embaixo. Tá? Você indica. Ele roda só no Linux ou no software? Não, qualquer máquina. Windows, o que você quiser. Okay? Enfim, então, apareceu a imagem, okay? Aparecem os retângulos, né, que ele acha que ele detectou, e a precisão, né, 0,5, 0,43, né, como a imagem assim está muito clara, ele pega um pedacinho de alguma coisa e acha que é um carro, um caminhão, uma van, aí classifica, segundo o modelo que foi treinado. Eu não treinei esse modelo, né? Esse modelo já existe. Bem, aí é basicamente isso. Enfim, então, como que a gente está fazendo tudo isso? Tá? A gente está... Aqui. Vai subir. Desculpa, eu estava no mesmo lugar. Enfim, então eu estou com um serviço bem poderoso, né? E esse serviço está me disponibilizando, né? Que é o Júpiter, né? Lab Júpiter, a fazer aplicações de inteligência artificial sob TCP/IP, usando o HTTPS, né? O HTTP nesse caso, exportando aqui no meu caso para a porta 80. Né? Então a gente estava aqui vendo os serviços, né? Então, ó, a gente vai ver aí, vamos procurar a porta 80, né? Vamos ver como que ele roda. 80, tá vendo? 80, o protocolo é o HTTP, a porta é 80, e tem 80 UDP e TCP. Okay? Então, eu posso fazer a conexão na porta 80, criando um socket TCP ou um socket UDP. Então, socket, mostrei até um exemplozinho lá para vocês brincarem, um exemplo semelhantes, né? E a ChatGPT, ou na rede mesmo, programando Python, enfim. Então, este cara aqui, ó, está definindo o que é o serviço HTTP na porta 80. Então, todos até aquele 1023, né, são padronizados. Olha aí. POP 3, lembra do POP 3? POP 2, né? 110, 109, por aí vai, né? Então, aqui tem um conjunto de serviços, portas, que são padronizadas. Vai crescendo aí, tá vendo? A gente não usa essas portas. Então, quando a gente cria um novo servidor, a gente vai criar acima da porta 1023, tá? Para não confundir com o que é padronizado. Por isso, todo sistema Unix vai instalar um negócio desse aí para você. Agora, se você instalar um novo servidor que não faz parte do 1023, uma outra porta, né? Sei lá, 8080, uma outra porta qualquer, que é de um outro protocolo, não é padronizado. Aí você pode criar, né? Enfim,
Vai até mais padronizados aqui. A transparência já está meio antiga aqui para data. Olha, é muita porta, há muitos serviços que foram desenvolvidos e que viraram serviços padronizados, que a gente evita usar essas portas. Vamos ver até aonde que o MAC aqui tem porta. Tem porta para caramba. Então, tem protocolo aqui que eu nem sei o que significa. Já da Cisco, Public Service. Então, tem uma série de coisas, de empresas, né? Enfim, são portadas aí para o mundo Unix, mas que são de outras. Ó, tem muita porta. Bem, então isso aí são serviços, tá? Então a gente tem o Windows também tem isso. Se você for lá no diretório de configuração etc, que tem Windows, você vai ter os mesmos serviços implementados, porque o Windows, né, basicamente refez, né, o protocolo TCP/IP e os serviços do mundo Unix e implementou a mesma coisa, né, no sistema operacional a partir do XP, né, começou a ficar mais compatível com o mundo Unix. Ok? Então, são serviços isso aqui. Então, aquilo que a gente já conversou com vocês, né? Servidor, vários clientes, todo mundo conectando com esse servidor através de um socket, um canal de comunicação, ou TCP ou TCP, que vai ter aqueles serviços. Então, HTTP é um serviço, na porta 80. O exemplo seria o quê? Seria o meu Jupyter. Bem, então, sockets, né? Então, os mais comuns aqui, UDP, sem conexão, TCP com conexão. Ou seja, é um streamer de dados, você abre o canal de comunicação e ele fica aberto. E o datagrama, né, que é o UDP, ele abre a conexão, não tem acknowledge, e ele fecha a conexão. Você tem que ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Você nunca sabe se a máquina recebeu de fato, porque você não tem a resposta dela com acknowledge. Mas ele é mais sábio. Então, por exemplo, aplicações que demandem a necessidade de ter um acknowledge, uma transação bancária. Okay? Você tem que saber que você mandou fazer uma coisa e tem que ter um acknowledge, né? Você recebeu. Então, você não vai fazer um datagrama com o Banco do Brasil. Ah, é mais rápido. Não quero rapidez. Eu quero segurança e garantir que a minha conexão é persistente. Então, é um streamer de dados, é um socket TCP, que eu abri, e ele vai se encerrar quando der um timeout ou quando o Banco do Brasil resolver fechar a sua conexão, porque você não está mais mexendo no aplicativo. Tá? Bem, se você fizesse via datagrama, dá para fazer? Dá, mas não é recomendado. Por quê? Porque você não tem a garantia que a sua transação bancária foi efetivada. Você mandou o comando, aplica R$1 milhão. Você não sabe se foi aplicado. Porque você não tem um acknowledge. Aí você teria que fazer um outro comando para ver o seu saldo. Lá na aplicação, para ver se R$1 milhão foi feito. Porque ele não responde automaticamente para você. Ok? Então, nesse caso, não dá para fazer. Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui uma videoconferência. Por exemplo, estou gravando a aula aqui no Teams. Okay? Se eu perder 1 segundo de gravação, é importante? Não. Se eu perder 30 segundos, é importante? Não. Perdi. Não é um dado relevante que vai comprometer a segurança do usuário ou do servidor. É parte do vídeo que congelou no meio do caminho ou que se perdeu no meio do caminho. Não precisa retransmitir. Perdeu. Entendeu? Então, o que esses sistemas de videoconferência fazem? Todos eles trabalham com UDP. Okay? Então, tem um caso famoso, né, que é um protocolo que foi desenvolvido por uma aplicação aqui
que vocês devem usar, que é o Spotify, né? Porcaria lá de música, né? De música lá do Spotify. Então, tem um filmezinho do Spotify, alguém já viu aí? Se ninguém viu aí, acho que na Netflix tem. Enfim, tem uma dessas. Procura lá que tem, que mostra o desenvolvimento do protocolo e o dilema que eles tinham com o tempo real. Então, o que o cara queria para tocar música com streamer de dados? Ele queria que a conexão fosse aberta e ficasse ativa e o cara ficasse ouvindo as coisas. Só que o que acontece? Não dá para fazer com o TCP porque é lento. Então, ele teve que buscar uma outra alternativa. Então, o filme conta a história, né, do especialista lá em rede, que inventou o protocolo do Spotify. Por exemplo, você não sabe, né? Ou deveria saber. Quando você liga o Spotify, você está compartilhando. Né? Você está compartilhando as músicas que você já baixou, que estão ali na sua biblioteca, que estão no seu cache, com outros usuários. Aí o que o protocolo do Spotify faz? Ao invés de ele buscar lá na raiz, lá no servidor, sei lá onde é que vai estar, ele busca onde? Partes da música, ele busca em quem estiver próximo. Okay? Usuários que estiverem mais próximos, com menor atraso, com menor latência, disponibilizam aquele pacote da música, aquela parte da música, aquela parte da conexão que você precisa. Porque se for para o servidor, o cara vai sentir a latência. Aí, como ele vai sentir a latência, aí o cara vai preferir ficar ouvindo música, né, através do tocador de MP3, porque não tem latência, é local. Tá? Então, esse filme do Spotify ele mostra justamente as limitações do protocolo. Eles achavam que era impossível fazer isso, não tinha jeito, como é que eu ia fazer com aqueles tempos que ele tinha vendido, que ele ia conseguir uma latência que seria imperceptível por parte do usuário final. E o cara achava que o diferencial do produto era esse. Okay? O usuário não ia saber de onde que ele estava ouvindo aquela música, se era local ou remoto do servidor. Enfim, então é bem interessante esse filme, né, que ele mostra todo esse desenvolvimento e a evolução que o protocolo foi tendo com o passar do tempo até chegar na métrica ideal de latência que ele havia definido. E ele conseguiu modificando o protocolo. Então, ele não usa nenhum protocolo DP, nem o TCP puro. Ele criou um protocolo híbrido que precisa o quê? Que aplicações Spotify compartilhem o mesmo protocolo, que o servidor ofereça esse protocolo. Então, você consegue fazer isso quando a aplicação é proprietária. Okay? Se você quiser que todo mundo conecte no seu servidor, de qualquer lugar, de qualquer jeito, tá? Então você vai usar um serviço que não é proprietário, um protocolo que não é proprietário, que é público. Okay? Então o protocolo do Spotify não é público, tem uma patente por trás, que é o diferencial da empresa. Bem, então o cliente solicita um serviço para uma porta do servidor, usando o canal UDP ou TCP. Existem outros canais? Existem, só que é proprietário. Né? Canal que a gente pode usar, por exemplo, o cara fez aqui um servidor usando ali o OPC-UA, o OPC-DA. Ele não vai criar um TCP, uma camada de transporte proprietária, que aí eu não consigo fazer uma aplicação no MATLAB para conectar, porque o meu MATLAB não vai ter o TCP do Spotify. Vai ter o TCP de Berkeley. Okay? Essa é a diferença, então. Então, eu vou conseguir conectar. Eu quero fazer uma aplicação industrial, igual essa aqui, essa plaquinha com o DP. Tá? Eu só me consigo comunicar com ela se eu souber o protocolo que o DP usa aqui, o datagrama. Como é que eu mando uma mensagem?
como é que eu recebo uma mensagem, como é que é esse diálogo entre o cliente e o servidor usando o UDP. Ok? Por quê? Porque o datagrama, cada um cria a sua mensagem do jeito que quiser. O canal de comunicação foi aberto, e aí você cria, né, via UDP, o protocolo que você quiser. O TCP é a mesma coisa. Você criou o TCP, abriu a conexão TCP, e você usa o protocolo que você quiser lá na camada de aplicação. Então, na camada de aplicação, você vai usar o seu protocolo. Ou vai ser uma proprietário, seu, ou público, tipo HTTPS, HTTP, PCUA, PCDA e por aí vai. MQTT e tantos outros mais que a gente tem. Então, esses protocolos que viram públicos, né, que viram por uma questão da finalidade do organismo que desenvolveu esse protocolo, das iniciativas que tinham por trás, de quem aderiu a esse protocolo, ele acaba sendo um protocolo com uma magnitude muito alta de uso, de aderência, né, no mercado, né, e ele acaba virando, né, um padrão, ou de fato, né, ou um padrão ISO, ou um padrão EIA, ou outro padrão qualquer outro certificador, qualquer outro organismo aí de criação de padrões americano, alemão, japonês, seja lá o que for, tá? Bem, então, é sempre dessa forma que a gente vai abrir a conexão cliente-servidor, tá? Estou nem falando aqui de publish e subscribe, depois a gente vai ver as aplicações, que é outra história. Bem, então o servidor UDP ele vai fazer isso aqui, né? Vou criar o socket lá no servidor. Então, eu mostrei lá no Python, né? Um lado do servidor e um lado do cliente, né? Para aceitar uma conexão e tudo que você digitar no cliente vai aparecer lá no servidor. Então, socket é uma API lá em Python, né? É uma API em Python de diversos comandos, né? Para ficar ouvindo a conexão, né? Receber os dados. Né? Então, o cliente abre a conexão, o servidor recebe a conexão, okay? Ele manda o dado, okay? Né? E no caso aqui, se ele tiver a possibilidade de fazer a resposta, ele manda a resposta, se for programado dessa forma, para o cliente. Okay? Então, a conexão manda, o outro recebe. Se o outro quiser mandar, ele manda e o cliente recebe. Então, é um datagrama. Okay? Então, esse dado é mandado para o servidor recebe esse dado e faz alguma coisa. Ok? Bem, por exemplo, aqui, então isso aqui, deixa depois eu falo, depois eu mostro como é que faz. Bem, aqui, e depois ele não tem mais nada para fazer, ele fecha a conexão. Okay? Então a conexão não é persistente. Vai ser fechada em algum momento. Tá? Depois que ele trocou a informação, manda e responde. Vamos supor que era esse o fluxo de informação. O cliente manda uma coisa para o servidor pesquisa essa coisa que ele quer saber e ele retorna esse dado. Aí fecha a conexão. Ok? A conexão não é persistente. Ou o cliente só manda o dado. Eu só escrevo no banco de dados, só mando o dado. Aí ele fecha, porque ele não manda nada. Bom? Aqui é diferente, né? Eu mando para fazer uma pesquisa no banco de dados, via UDP, que é mais rápido, e o banco de dados me responde. Tá? Bem, o TCP. Bem, o TCP é semelhante, né? Só que é uma conexão persistente, né? Eu vou criar socket, TCP, ele vai ficar escutando, mas ele pode ficar escutando, né? Você vai definir no seu servidor quantas respostas ele vai dar. Você pode fazer um servidor HTTP
e colocar, olha, no servidor HTTP, em função das características da minha máquina, vai responder para 100 clientes, 100 chamadas de cliente, ou 5 chamadas de cliente. Então, quando atingir 5, ele não aceita mais conexão. Ok? Bem, então ele aceitou, né? Fez a conexão fica aberta. Tá? Ela não fecha, a não ser que você feche ou o servidor feche, mas ela não fecha. A conexão foi estabelecida, ok? Né? Então, ele conectou, né? Ele leu, né? Ele escreve dados, né? Ele faz a pesquisa para você, e aqui, tudo que eu mando tem um acknowledge. Ou mando um pacote, tem um acknowledge do recebimento desse pacote. Então, a conexão fica persistentemente aberta até que eu feche essa conexão. Tá? Então, é um canal de comunicação persistente. Bem, então aqui, ó, tem um exemplo aqui de robótica, né, de uma teleoperação de um robô e a rede. Obviamente, como eu tenho a restrição, né, do protocolo TCP/IP ou DPIP, eu não vou fazer controle hard, né, no milissegundos remotamente. Vou mandar o quê? Comandos. Ok? E a máquina do outro lado, que tem um controle local, executa aquele comando. Por causa da latência, né? Bom, então eu vou deixar aqui. Por quê? Porque a gente está no milissegundos para rodar esse robô aqui. Como eu já mencionei para vocês, como é que você consegue fazer o PID ou fazer um controle por redes neurais, com lógica fuzzy, via MATLAB daquela planta? Porque aquela planta tem um controle, né, soft, de segundos, a latência dele. O tempo real dele é de segundo. Por quê? Porque você aquece, demora o aquecimento. Tem uma inércia térmica para aquecer. Você está em 26 graus, quer que vá até 50. Vai demorar um tempão para chegar a 50. Como você não está no milissegundo, você não vai ter impacto da latência da rede. Bom, como você não tem esse impacto da latência, você pode fazer controle remoto via MATLAB. Não precisa estar rodando dentro da planta, dentro do protocolo, você vai estar fora da planta, numa rede TCP/IP, e o OPCDA te garante ali, né, até 2.000 tags, 2 segundos. Como eu tenho ali uma quantidade de tags muito menor do que isso, então a minha latência vai ser em décimos de segundo, que é adequado. Por quê? Porque o meu tempo real é de segundos, por causa da inércia térmica do sistema. Ok? Bem, então dá para fazer, depende do tempo real do seu equipamento. Bem, então, ó, eu liguei hoje para outra disciplina ali, ela também está em manutenção. Né? Uma máquina ali, não sei se foi desligada, se caiu a energia. A teleoperação do centro de usinagem. Né? Isso aqui eu fiz em 2002, 2003, né? Por aí. Então eu chamo de, se estiver funcionando, de WebDNC. Tá? Então eu faço a teleoperação daquele centro de usinagem, né? Que eu tenho ali no chão de fábrica. Né? Esse centro de usinagem que eu tenho. No break acabou a bateria, eu estou com preguiça de trocar, então não vou ter as câmeras nem a parte de áudio do servidor. É o dia que eu tiver, eu mostro também para vocês. Então eu tenho aqui, né, um sistema que eu fiz 100% baseado na web, usando o TCP/IP, usando o protocolo do CNC, daquela máquina. Ela tem um protocolo proprietário da Siemens, é proprietário. Não é um protocolo padrão tipo MT Connect para máquinas de comando médico. Existe para máquinas de comando médico o MT Connect, assim como existe
Para CLP, o OPC-UA e o OPC-DA. Okay? Então, no mundo do comando numérico, hoje existe um protocolo chamado MT-Connect. Enfim, não quero entrar em detalhes, mas existe. Então, nessa época, não existia o MT-Connect. Não existia nem a internet das coisas nessa época. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou o protocolo FOCA-Zoom, que trabalha com 300 funções que a gente programa em C para Windows, okay? E executa essas funções, né, como se fossem programas. Okay? Então, o que eu fiz? Tem aquela maquininha ali preta, a maquininha lá é o meu Web Machine, né? Outro sistema que eu fiz na época 2000, 2002, 2001, que é um sistema de teleoperação, desculpa, um sistema de desenvolvimento de produto, né, usando um CAD, um sistema de planejamento de processo auxiliar do computador, e a parte de geração de código G, que é o CAN, para essa máquina. Aí, entre todas essas coisas, ainda tinha essa parte da teleoperação da máquina, né, usando lá o protocolo TCP/IP, e usando esse FOCA-Zoom. Então, usando esse FOCA-Zoom, né, eu entro aqui no sistema e tenho acesso à máquina. O torno está on, está ligado desde 9 horas da manhã. Né? Bem, aí, como que eu executo isso aqui? Né? Então, isso aí era o que eu tinha à disposição, porque isso usa o Windows. Tá? Por quê? Porque o FOCA-Zoom dessa época só tinha para Windows, não tinha para Linux. Então, aquela máquina é Linux, só que tem uma máquina virtual rodando dentro dela o Windows, onde eu coloquei os programas que vão fazer as coisas que tem aqui. Ó. Update. Então, o update, na realidade, o que é? É um comando que eu mando para essa máquina, o WebDNC Gracon IBPR, na porta 80, e dentro da porta 80 tem um diretório do HTTPS, que é o CGIBin, onde eu coloco executáveis. Então, esse comando que eu dei aqui, ele chama esse executável, okay? Que roda o FOCA-Zoom, faz uma conexão dentro do Windows, né? Porque para o Windows, por isso que tem ali uma máquina virtual Windows, ele conecta lá na máquina via um socket TCP, né? E manda uma função, uma API, né? Os dados, uma estrutura de dados, para mostrar esse status da máquina. Okay? Ah, tem 300 funções, né? Eu não implementei todas, só implementei as mais interessantes para mim. Quero ver os programas que eu tenho lá. Então, eu dou um listar e vejo todos os programas que tem lá na memória. Okay? Enfim, então, quero ler um programa que tem lá. Então, vamos pegar aqui, né, o O31, é o nome dele. Eu só tenho que lembrar aqui. Aqui. Posso apagar. Que é upload. É o 031. Vocês têm que botar o O. Tem que botar o O. O O31 ou só o 31. Vou botar o O. Esse programa não existe. Talvez seja só o 31. Pronto, 31 é esse aqui. Apareceu aí. Tá? Então, esse cara aqui, né? E aqui são as câmeras, tá? Okay? Não estão funcionando porque eu dobrei, acabou a bateria lá. Então, tem uma série de funções. Ah, eu quero mandar um programa para lá. Eu posso mandar também. Bem, aí tem um outro sistema aqui, ó. Só que é para manufatura, né? Não é para processo. Que é para a gente fazer esse desenvolvimento da peça. Faltou um I. Eu também não vou demonstrar, só para mostrar o uso de serviço dentro do contexto do protocolo TCP/IP. Ok? Então, eu vou abrir o ambiente aqui, aí eu vou entrar no ambiente, né? Entro lá no ambiente, e vai abrir um applet, aí eu vou criar, né, o meu programa em CAD, a geometria da peça, depois ele vai fazer o planejamento do processo e gerar um código G, ok?
Bem, então, isso tudo eu estou usando os serviços, né, do TCP/IP para aplicações em manufatura, né? Então, isso aqui é de 2000, 2001, 2002, ninguém fazia isso. Né? Tinha um sistema em Berkeley, né, que eu me inspirei, né, que era um dos únicos que tinham, né? Porque nessa época a internet não tinha chegado ainda na manufatura. Tá? Enfim. Bem, então, ó, ele era muito, não sei se as estatísticas estão disponíveis, vamos ver se tem estatística, ele era muito usado até hoje, né? O mundo inteiro vai atrás desse negócio aí, porque tem muita publicação sobre ele. Então, tem as estatísticas aí, né? Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japão, então, né? Mesmo aí desde 2002, a primeira versão começou a ficar online, esse cara aí ele é utilizado, né? Bem, então, vou deixar esse cara, vou voltar para o que interessa aqui. Bem, então, estamos usando o protocolo TCP/IP para serviços no mundo da manufatura ou de processos, que a gente também vai fazer, né? Bem, então, humano, rede, robô. O que é que eu vou usar? TCP ou UDP? Okay? Depende. Se você quiser fazer controle em tempo real, coisas desse gênero, use o UDP. Mas você tem que estar próximo ao processo, porque você não tem um acknowledge. Se seu tempo de processo, se seu tempo real for hard, UDP. Igual essa plaquinha, né? Essa plaquinha fica do lado do Linux CNC. Então não tem o rede, não tem problema de latência da rede, né? Então, como ela fica do lado, eu uso o UDP para ter menos latência de rede. Okay? E aí eu estou ganhando no milissegundos, que é importante para mim, porque eu estou controlando o posicionamento de 6 graus de liberdade do robô, onde isso tem um tempo real hard. Então, se eu perder 1 milissegundo, 2, 3, 4 milissegundos, porque eu estou usando o TCP de Berkeley, que tem um acknowledge, então tem uma latência, então isso vai fazer com que o sistema não tenha um bom desempenho. Então, por isso que eu tenho esse negocinho montado na bancada aqui, né? Então, eu tenho aqui meu optoacoplador, que vai receber os 5 volts da plaquinha TCP/IP, né? Internet das coisas industrial, só que ele trabalha com 5 volts. Aí ele vai mandar para essa plaquinha, que converte 5 em 24 volts para mandar o trem de pulsos e a direção para o meu servo conversor. Então, para fazer isso, eu tenho que garantir, né, que o meu optoacoplador trabalhe numa frequência compatível com o tempo real que eu estou fazendo. Tá? Então, se eu ligar ela aqui, para mostrar para vocês, e monitorar o sinal, aí eu mando o sinal de pulso perfeito, né? Uma onda perfeita, uma onda quadrada gerada ali pelo Raspberry Pi Arduino. E aí, veja o sinal. Bem, então, a parte de cima, primeiro canal, a onda perfeita, né, de 5 volts, o Arduino. Okay? E o canal de baixo é né? E o canal de baixo é o chaveamento, porque aqui não é perfeito, né? Ele converte em 24 volts, mas a escala de tempo é a mesma. Okay? Só que ele oscila muito rápido, né? Eu acho que está 2 milissegundos, tem uma escala de tempo aqui, não consigo lembrar, mas acho que é 2 milissegundos, se não me engano. Então, ele chaveia muito rápido. Bem, então, aqui eu estava testando e tal, para depois eu levar lá no motor, sabe, conversor da própria DEC, e testar, né, com várias frequências
de geração de pulsos para ver o impacto. Se eu mando um pulso e se o decaimento da voltagem em tantos milissegundos recebe o servo-conversor. Eu não quero que ele decide. Então, dependendo de como o negócio for feito, eu vou ter que ajustar uma frequência compatível com esse cara. Isso daqui que é 10 MHz, alguma coisa assim. Né? Como eu não testei, né, de fato, eu não sei se isso vai funcionar ou não. Bem, então, quando a gente trabalha com essas coisas, né, então eu vou ter uma frequência de pulso gerada pelo sistema, né, que vai mandar pulso para todos os motorzinhos, tá? Para todos os conversores, vai dizer. E essa frequência de pulso que eu vou mandar depende da velocidade. Ah, estou trabalhando com 15 milímetros por segundo. Estou trabalhando com 1.800 milímetros por segundo. Então, a frequência de pulso é muito maior. Né? Será que o meu autoacoplador aguenta isso? Se fosse direto, tudo bem, porque a minha placa garantiria. Mas como ele tem que passar por esse gargalo, eu não sei se ele vai responder. Então, talvez eu tenha que diminuir as velocidades, o tempo real, diminuir, né? Não mais trabalhar com 2 milissegundos, trabalhar com 20 milissegundos, enfim. Para que fique compatível e o servo-conversor funcione adequadamente. Senão o servo-conversor vai movimentar onde não deve, né? Dependendo do decaimento daquele pulso. Né? Como ele está bem muito rápido, talvez não dê tempo para ele, só da amostragem, não sei, trabalha aqui, de fazer uma onda mais quadradinha. Eu não quero que ele faça essa onda serrilhada. Né? Não quero que ele faça. Cai assim, né? Igual que o Arduino está gerando aqui, uma onda perfeitinha, né? Barata zero. Por quê? Porque ele é temporizado. Esse cara não tem, né? Esse cara que liga. E tem menino nessa mecânica, nem mecânica. Optoeletrônica, né? Que é óptico, né? Mas mesmo assim tem uma inércia, né? Que se fosse um relé, né? Mecânico, seria mais lento ainda, né? Mas como é óptico, tem um melhor desempenho. Mas mesmo assim não é para qualquer frequência, tanto é que ele é limitado a 10 MHz, né? Bem, aí tem que testar, né? Tem que montar a bancadinha de teste e depois, né? Eu não tive tempo ainda, levar lá no servo-conversor para fazer o teste logo para ver se funciona adequadamente. Tem que levar toda essa bancada para lá, montar lá e fazer o teste, né? Vou ter um dia aí para ter paciência para fazer isso. Bem, então, vou usar o DP, ok? Então, ó, por que existe o DP? Né? Então, desde a concepção dos serviços, dos sockets, né? Sabia o seguinte, olha, se eu não posso ter latência, eu tenho que ter uma comunicação via datagrama. Manda e executa, manda e executa, manda e executa. Não quero saber se foi para onde eu queria ou não. Mas aí aquele negócio depende da aplicação. A aplicação é de segurança? Tem que ter o acknowledge? A ligação tem que ser persistente? Então, não vou usar o DP. Ok? A minha rede chaveio, vai rotear pacotes passando por N servidores até chegar no destino final? Ou é local igual esse aqui? Ah, é local. Opa, então o DP eu vou ter mais tempo real porque eu não vou ter no acknowledge. Então já ganho milissegundos ali. Ok? É igual você dá ping, né? Você dá ping e ele vai responder em tantos milissegundos. Aqueles décimos de milissegundo que ele está respondendo é o TCP. É o TCP, a latência do TCP. Porque a mensagem vai e volta. Nessa que ela vai e volta, né? É a viagem completa. No datagrama só vai, ela não volta. Não tem um acknowledge, né? Então, como o serviço do UDP, né, ele é orientado, ele não é orientado à conexão, né? Ele não fica persistente, não fica aberto. Então, se eu der um telnet na porta lá do Galaxy, ele fica aberto. Se eu lembrar, se eu tivesse, qual é a porta que ele atende lá?
é o nome dele, graco.onb.br e a porta, sei lá, 681. Então, se eu der um telnet para essa porta, ele vai atender e vai ficar conectado. Esperando que eu mande o quê? O protocolo de aplicação Focus 1, que é aquela estrutura de dados, né? Que eu mando os dados em hexadecimal para ele executar um comando e me responder. Ok? Mas ele atendeu a minha conexão. Só que ele para ali esperando que o protocolo lá da camada de aplicação seja enviada para ele. Se eu der um Enter, ele não vai entender nada, vai fechar a conexão. Igual eu já demonstrei aqui algumas vezes para vocês. Tá bom? Bem, então, eu quero minimizar essa latência, né? Então, eu vou mandar os meus datagramas, né? Para o meu servidor no DP e ele vai me responder. Por quê? Porque o servidor ele recebe alguma coisa e me responde. É diferente do TCP, que eu entro, que eu mando uma mensagem, então na camada de transporte ele responde. Aqui tem que estar respondendo é o servidor, lá na camada de aplicação. É diferente. O servidor recebeu, fez alguma coisa e processou e mandou agora um datagrama de volta. Mas não tem nada a ver com a camada de transporte. A camada de transporte só mandou esse dado. E a camada de transporte do outro lado, do servidor, não respondeu. Por quê? Porque o DP não responde. Ele não é orientado à conexão, né? Então, ó, o TCP. O que o TCP acontece? Né? Eu tenho um tempo, né? Então, uso da largura de banda, aí eu começo a usar. Uso a largura de banda, vou mandando dados, até saturar um determinado valor. Ok? Então, essa saturação no determinado valor faz com que o modelo não seja tão eficiente como o DP, que o DP só manda o dado. Só vai mandando, sem o acknowledge. Então, você é pelo menos 2 vezes mais rápido. Você não tem um acknowledge no transporte. Mas também não sabe se chegou lá, né? Entendeu? Vamos supor que você abre uma conexão via UDP para mandar vídeo. Aí você pega as pecinhas de vídeo, os pacotinhos de vídeo, e vai mandando aquela sequência. E ele vai chegando do outro lado. Se um perdeu pelo caminho, você não retransmite. Então o vídeo fica um buraco no vídeo. Então você não vê mais aquilo. Porque se perdeu. Ok? Ainda mais se for em tempo real, né? Se for ao vivo, melhor dizendo. Se foi gravado, aí você volta e manda tocar de novo. Mas se for ao vivo, você perdeu, já era, aquilo lá nunca mais. A não ser que tenha sido gravado. Ok? Então você usa muito mais a largura de banda, né? Isso é mais efetivo. Por isso que a videoconferência usa o UDP, porque é mais rápido. Não tem isso aqui, ó. Ele vai, sobe, depois chega no máximo, depois cai. Aqui é sempre no máximo, porque não temos acknowledge. Ok? Então você imediatamente já está no máximo da sua largura de banda. Bem, aí, quando a gente analisar os protocolos, a gente vai gerar esses gráficos, tá? Output em megabits por segundo, tempo em segundos, e o desempenho do TCP em função do UDP, né? E como o UDP, né, gera um determinado output constante, e o TCP ele varia em função do congestionamento da rede, do reenvio dos pacotes, da perda de pacote, da capacidade de roteamento do seu equipamento de rotear e dos equipamentos de roteamento que tem pela frente. Então, ele oscila. Okay? Então, isso para aplicações de controle hard não é bom. Tá?
O bom é isso aqui, ó. Ok? Você vai trabalhar no nível confiável e constante. Ok? Por isso que a plaquinha ali é o DP. Não tem nenhuma versão, não, eu quero fazer. Não vai fazer TCP, porque você vai ter um desempenho não tão bom quanto o UDP, que você vai ter mais latência. Ok? Então, no final das contas, né, a gente vai ter, quando trabalhando com os protocolos, ele começou com uma determinada versão. Aí vão aprimorando o protocolo. Aí o protocolo vai tendo variações ao longo do tempo. Então, isso aí começou na década de 70. Então, os protocolos foram evoluindo. Foram tendo implementações mais rápidas. Protocolo mais eficiente, ao invés de ele ficar esperando o acknowledge, no caso do TCP, ele estima o tempo que o acknowledge deveria receber, deveria chegar, né? E se não chegar, ele já manda o pacote antes de não chegar. Ok? Então, ele fica mais eficiente. Então, você vai tendo as variações. E eles vão recebendo vários tipos de nomes, né? Então, a família aqui, o DP da década de 80, depois, né? Em 88, o TCP teve variações, né? O TCP Tarot, tem o TCP Vegas, tem uma série de variações que vão melhorando o algoritmo, a camada de transporte, para ele estimar algumas coisas. Em vez de ficar esperando, ele toma a iniciativa de fazer a estimação e de tomar uma atitude, porque tem uma latência qualquer na rede. Então, para ele não ficar esperando muito tempo, ele repete o pacote, por exemplo. Por quê? Porque não podia. Pelo TCP clássico, você só manda o segundo pacote se tiver o acknowledge do primeiro. E se o acknowledge do primeiro demorar um segundo? Você vai ficar esperando um segundo para ter o acknowledge dele? Não dá, né? Aí vai ficar muito lento. Então, o que ele faz? Quando ele começa a mandar os pacotes, ele estima qual é esse tempo para chegar até o destino final. E, a partir dessa estimação, ele não fica esperando 30 milissegundos para o pacote chegar. Ele manda antes. Ok? Se perdeu, não tem problema. Eu já mandei um outro. Não se perdeu, ele está atrasado mesmo. Não interessa, na hora que ele for montado, um deles vai ser desprezado. Então, ele começa a ganhar eficiência. Tá? Bem, aí tem várias variações aí desde a década de 80. Okay? Bem, eu não vou entrar aqui nos vários tipos, a gente depois vai ver, né, algumas simulações na rede, né, que a gente vai criar uma arquitetura de rede, né, usando software para isso, e vamos simular, né, usando o teor de filas, o comportamento da sua arquitetura de redes em função dos protocolos que você está utilizando. Bem, então, normalmente o TCP, como tem o acknowledge, né? Então, aqui, sei lá, você tem um roteador aqui no meio do caminho, esses pacotes chegam no roteador e vão ter que passar por esse roteador para ir para uma outra rede. E dessa outra rede vão passar para um novo roteamento para ir para uma outra rede, até chegar no destino final, né? Por quê? Porque você não tem fibra ótica de Brasília. Por quê? A fibra ótica está lá no mar, né? Então tem que chegar no mar antes, né? Então você vai chegar na fibra ótica aqui, né, da região metropolitana de Brasília, vai sair, vai chegar, sei lá, até o Rio de Janeiro, talvez, depois sobe, sei lá, até o Ceará, e do Ceará cruza o Atlântico, ok? Então você tem vários roteadores para sair aqui da minha rede metropolitana, para chegar até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro
para chegar até, né, talvez com um cabo submarino, até Fortaleza, e de Fortaleza para ir para Miami, para ir para a Europa, e por aí vai. Então, eu tenho aí pelo menos uns 4 roteamentos que eu tenho que passar. Né? Não sou só eu, né? São milhões de usuários e bilhões de pacotinhos, né? Que tem que passar por esses roteadores. E eu já mencionei para vocês que os roteadores têm uma capacidade de armazenamento desses dados, dos pacotinhos, que é limitada. Se eu saturar a memória desse cara, meu pacotinho se perdeu. Aí eu tenho que transmitir de novo. Ok? O TCP, ele sabe que se perdeu, porque não teve o acknowledge, então ele vai ter que transmitir de novo. Por quê? Porque esse roteador saturou e o pacote não conseguiu entrar no cache do roteador. Ele se perdeu. Ok? Tinha memória para... Então, o roteador libera ele. Mas eu sei que perdeu, então eu mando de novo. Se eu estivesse usando o DP aqui, eu não conseguiria fazer isso. Eu mandei o meu comando, o servidor não recebeu o comando, então ele não pode nem responder que executou o comando na camada de aplicação, né? Porque ele não recebeu o comando. Né? E eu também não recebi a resposta, então eu não sei o que aconteceu, né? Eu fico perdidaço. Então, o DP tem esses probleminhas, né? Mas, para aplicação local, é a melhor opção. Então, TCP é isso aqui, né? Então, ele tem essa viagem, né? Esse tempo de viagem completa, né? Então, o pacote vai, chega no servidor, então, aqui é como se eu desse o ping, e o servidor me dá o PONG, que é o acknowledge. Então, esse aqui é a viagem completa, é o ITT. Então, imagina, o próximo pacote só vai sair se eu receber o pacote associado ao pacote 1 com a acknowledge 1. Não recebi, eu não faço nada. Então, isso aí é um dos algoritmos de TCP mais básicos que tinha, né? Que era ruim. Então, o que eu faço? Eu vou otimizar. Então, primeiro lá, eu vou esperar X segundos. Não recebi, eu mando de novo. Mas ele estima um tempo que ele não sabe qual é o atraso da rede, a latência da rede. Tá? Ele não tem essa estatística, por um ping, por exemplo. Você sabe a latência, quanto tempo demora. Então, você pode ficar esperando o pacote por segundos, porque o algoritmo é ruim. Aí você evolui um pouquinho o algoritmo e espera. Vamos supor que esse cara aqui seja de 2 milissegundos. Tempo esperado médio. Deu 2,1 segundos, não chegou, ele manda de novo. Ele vai assumir que o pacote foi perdido. Tá? Ou então não teve o acknowledge, ele já manda o segundo pacote. Ele nem manda o mesmo pacote anterior. Então, ele é mais eficiente ainda, né? Ele está assumindo que tem algum atraso na rede, que ele não sabe onde é, mas ele garante que um dia esse acknowledge vai chegar, e se não chegar, ele vai replicar esse datagrama, esse pacote que se perdeu e que agora ele sabe que foi perdido porque perdeu para o timeout, por exemplo. Tem alguma limitação, por exemplo, dos 5 pacotes de resposta? Não, depende do TCP, né? Então, o TCP aqui, da versão do seu TCP, de quão esperto ele é, de como esperto é o algoritmo. Então, ele estimou que tem que chegar em 2 milissegundos, não chegou, ele manda o segundo pacote. O segundo pacote não chegou, ele manda o terceiro pacote. O terceiro pacote não chegou, ele vai mandando os pacotes. Né? Só que não estão chegando lá do outro lado, eles não estão sendo montados, porque realmente ele se perdeu no meio do caminho. Então, ele vai esperar um tempo maior do que os 2 milissegundos, não chegou, já deu 3 segundos. Aí ele manda o primeiro pacote de novo, manda o segundo pacote de novo. Aí o pacote 50
chegou antes desses pacotes todos que se perderam na rede. Por quê? Porque deu algum problema no roteamento naquele exato momento. Caiu energia lá do roteador. Aí aqueles pacotes que estavam nesse processo de chegar não chegaram. Okay? Só que o pacote 50 já voltou. Okay? E ele passou. E os outros não. Aí esse cara aqui, como ele é mais esperto, ele vai saber, olha, pacote 1 ao 49 não chegou a knowledge até agora. Deu um problema, né, no tráfego. Congestionou, perdeu, caiu energia, deu alguma coisa, que eu nem quero saber o que é. Eu transmito de novo. Aí, pacote 50 chegou antes do pacote 1 ao 49. Aí o outro lado, o outro TCP que está lá do outro lado do servidor, fica esperando, porque ele não consegue montar, né? Como é que ele vai concatenar os dados com o buracão do 1 até os 50? Se fosse o DP, não está nem aí, né? Você não ia ver essa parte. O pacote de 1 até o 49, você ia perder. O cara estava roubando tua casa, você nunca vai ver ele roubando tua casa, porque estava do 1 até o 49. Você vai ver a partir dos 50 a sua casa arrombada, mas o que aconteceu antes você não sabe. Né? Quando você usa o TCP, você vai ver. Porque em algum momento, se a sua conexão não cair, timeout, todo socket, em algum momento aqueles pacotes vão chegar. Por quê? Porque ele garante a entrega. Porque ele é o esperto o suficiente para fazer. Por que ele é isso? Porque senão não monta. Você não vai montar o pacote, deixar um buraco do 1 até o 40. Ele simplesmente não monta. Porque o protocolo de controle de transporte é para isso. É para controlar o transporte na sequência correta. Então, você tem lá a sequência dos carros no engarrafamento. 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo engarrafado. Aí vem o espertinho, pega a via do pedestre e manda ver. Sai passando por todo mundo. Chega lá na frente, colide contra alguém. Pronto, adiantou pegar o atalho? Não vai montar no final, né? Porque o pacote dele vai explodir lá no final. E não tem outro para ser transmitido, né? Então, a sequência que chega tem que ser remontada em função da sequência que sai. Se tiver um vazio, não monta. Aí você perde a conexão. E se tivesse, assim, a possibilidade de montar, poderia ter um problema de zeros e 1. Aquele checksoma, né? Tem lá na camada física, deu um problema qualquer, e 0 virou 1, virou 0, virou erro, virou... Mas foi. Aí quando você monta do outro lado, montou, porque o pacote chegou lá. Só que o pacote veio todo embrulhado. Né? Aí quando ele montou, aí você vai verificar a integridade dos dados. Aí não tem integridade. Por quê? Porque o somatório de todos os zeros e uns daquele arquivo que foi montado é diferente do arquivo da origem. Então, o checksoma dele vai ser diferente. Então, ele não vai montar. Tá? Então, você tem várias possibilidades, né, de verificar se esse dado monta ou se não monta corretamente. Mas ele tem que montar, senão o TCP morre. Porque ele vai perder a conexão e não faz sentido ele ficar lá com a conexão aberta, né? E os dados não montam. Oi. Aí, o plano que ele ficou sem um pacote no meio lá desse... Não monta. Não montou. Caiu a conexão. Eu faço nova conexão. Não, se der timeout, você perde a conexão, o socket fecha. Aí só mandando tudo de novo. Aí você tem que abrir uma nova conexão. Se o socket fechar, se o serviço do socket fechar, a porta 80 fechar, né? Aí você tem que fazer uma nova conexão com o servidor. Pode acontecer, né? Então, quando que isso acontece? Quando você perde a persistência do canal de comunicação. Ou seja, o seu servidor saiu do ar. A máquina desligou. Então, por timeout, ele sabe que não tem mais conexão do outro lado. Porque ele manda o pacote não vai para lugar nenhum. Okay? Então, ele não chega no destino final. Então, se o seu servidor saiu, né?
Ou então você está com a tela aberta aqui, você tenta conectar no servidor, só que o socket já caiu, o seu servidor reiniciou, então você não tem mais o socket. Ok? Então você tem que dar um reload no seu cliente para ele fazer uma nova conexão TCP para ter o acknowledge, para confirmar que foi conectado, aí você começa a ter o fluxo de dados no formato de um streamer de dados, de um fluxo de dados contínuo, né? Mas, se perder o socket, aí ele fecha. Aí você tem que abrir um novo socket. Mas se ele ficar aberto, por exemplo, eu deixo na máquina de casa, nunca desliga, ela fica ligada o tempo inteiro. A maioria das conexões que eu estou lá, via web, o socket está ativo. Fica ativo durante dias. Ok? Por quê? Porque o socket não foi fechado, porque ele é persistente. Ele só vai ser fechado se eu perder minha conexão na internet, se o servidor sair da internet, se o servidor rebootar, se a minha máquina rebootar, aí vamos supor que o meu browser volte, né? Só que eu não conectei. Ele pega o cache dele lá, restaura as imagens ali, mas ele não fez uma conexão ainda, porque eu não dei um reload nele. Então ele está dando do cache. Okay? Mas não está dando um reload para abrir uma conexão TCP com o servidor. Então tem que dar um reload para reconectar. Eu tento mandar um dado ali, não vai. Porque ele não abriu o socket, né? A gente já deve ter tido essa experiência. Voltou, mas não voltou. Você tem que dar o reload para limpar o cache, né? Com uma nova conexão do socket. Senão você fica com a conexão passada achando que está conectado, mas você está offline, na realidade, com o socket, com o canal do serviço que você tinha habilitado. Bem, então isso aqui é muito importante, né? Então só acontece no TCP, essa viagem com duas pernas. O UDP só tem uma perna, só manda o dado. Se o servidor recebe o dado, ele tem a opção, na camada de aplicação do servidor, né, do serviço, de responder. Pega o dado, consulta o banco de dados e responde aquela consulta, por exemplo, feita com o UDP. Bem, então o TCP tem é ponto a ponto, né? Então, conectei uma porta aqui com esse outro cara aqui, os dois estão conectados, estão ponto a ponto. O fluxo de bytes, né, não tem limite de mensagem. Então, como eu tenho aí uma conexão persistente, como se fosse, né, um túnel, uma conexão persistente entre os dois pontos, A e B, ok? Que está persistentemente conectado, então é como se eu tivesse, né, um uso de mais recurso de rede, que vai tornar a comunicação menos eficiente, mas mais segura. Então, se a minha métrica é eficiência, né, é segurança, é melhor uso, né, da largura de banda do meu barramento, coisas do gênero, então eu não vou usar TCP. Se eu quero segurança, se eu quero um canal persistente, se eu quero ligação ponto a ponto persistente, como se eu tivesse um tubo conectando esses dois caras, como se tivesse um portal conectando esses dois caras, então eu vou de TCP. Então é full duplex, né? Então os dados são bidirecionais naquela conexão. O UDP não, né? O UDP vai para um lado, o cara responde para o outro lado. Então, só tem um fluxo, né? Quem está solicitando de quem está respondendo. Okay? Ele não é igual ao UDP, TCP. Isso aqui é full duplex, né? O cara manda mensagem, esse aqui responde, aí ele manda mais mensagem, o outro responde, manda ela, fica assim, vai e vem de mensagem. Porque a viagem, né, tem duas perninhas, uma ida e uma vinda. Aqui não, né? Só tem uma perninha. Só vai. Então, ele não é full duplex como o TCP. Ok? Então, essa é uma vantagem, né?
orientada à conexão, diferente do UDP, né? E controla o fluxo. Então, aqui, né? Hostear, ó, sequência, é o TCP42. Acknowledge 78, dado C. Então, esse cara aqui, ó, manda o dado C com acknowledge 42 e a sequência 79. E assim vai, né? Indivíduo, indivíduo, indivíduo. Ok? Então, todo envio tem um acknowledge. Todo envio tem um acknowledge. Então, a sequência, né, dos dados que eu estou enviando, ok? Está associado ao recebimento de dados de acknowledge. Se aqui eu tenho a sequência 79, aqui eu estou recebendo o acknowledge do 42. Esse 42 é da sequência 42. Para eu responder para a próxima sequência, que é o 43. E assim vai. Bem, então aqui as conexões, né? Vai, manda. Né? Aí aqui o servidor toma a iniciativa da comunicação, que é o duplex. Okay? Se comunica com o cliente e o cliente responde. Okay? E vai fazendo essa comunicação com a viagem de duas pernas. Então, aqui a teleoperação via TCP, okay? Onde eu tenho maior latência, o uso menos eficiente da rede, mas eu tenho a garantia que o meu comando foi recebido pelo robô. Okay? Então, ó, eu comecei aqui, né? E as coisas vão se superpondo. Inicia a conexão TCP, responde. Como ele respondeu, eu mando o próximo pacote, responde. Só que ele não responde aqui, ó, no terceiro, imediatamente. Tem uma janela de tempo aqui. Ok? Ah, não chegou alguma coisa. Ele já manda de novo. Ele fica monitorando a viagem, né? De ida e vinda do pacote, 2 milissegundos. Não chegou, ele manda o dado mesmo assim. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar esperando uma série de janelas de tempo que ele não manda dados. Aí o protocolo fica muito ineficiente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o algoritmo para que ele mande pacote, receba, estimou o tempo. Não de um, né? De vários pacotes, para ter uma estatística, uma média, igual o PIB, né? Uma média, um desvio padrão, né? Então, ele espera um tempo médio de viagem, de ida e de vinda. Aí, o que ele faz? Ele começa a ficar esperto, né? Em vez de ele ficar mandando um pacote e esperando o acknowledge, ele manda vários pacotes, esperando que um tempo futuro os pacotes cheguem. Okay? Se não chegar,